Olá, gente, tudo bem com vocês? Na comunidade Parir Sem Medo, vamos para mais uma aula muito importante, que é sobre o período expulsivo, certo? Nas últimas aulas, nós falamos sobre as fases de trabalho de parto, que é fase latente e fase ativa, e por último é a fase do período expulsivo, certo? Então, quando começa a fase do período expulsivo? Quais são os sinais da fase do período expulsivo? Que é, coloquei aí essa foto, né, dessa gestante. Aqui tem uma profissional, gente, isso pode ser que aconteça durante seu parto, tá bom? A gente pode ligar ali uma lanterninha para ver, visualizar se o bebê já está se apresentando ali na região do canal vaginal, né, que é o canal da vulva, né? Então, assim, é normal isso durante a hora. A gente vai tentar visualizar ali com mais firmeza, tentar visualizar ali com mais precisão, podendo colocar uma lanterna ali para visualizar. Então, em qual período que o parto, em qual período que o período expulsivo começa, né? O período expulsivo é aquele em que o bebê já está prestes a descer, né? Ou então o período em que o bebê começa a descer. Quando a gestante começa a fazer puxos involuntários. O que é puxos involuntários? O puxos involuntários é a vontade de fazer força, certo? À medida que o bebê ele desce, certo? À medida que o bebê está descendo, essa pressão da cabeça do bebê no canal vaginal, que ela é aí que ela sente então a vontade de empurrar, certo? E com reflexo, então nós temos a vontade de fazer cocô, né? Então é normal isso acontecer durante o parto, a mulher sentir vontade de fazer cocô. Por quê? Porque ali, durante o parto, nós temos o reto. E o reto é comprimido pela pressão da cabeça do bebê. Então, conforme o bebê vai descendo, vai se encaixando, ele comprime o reto que está aqui atrás, ó. O reto fica aqui atrás do canal vaginal, né? Então, à medida que o bebê vai descendo, ele comprime o reto e aí a mulher sente vontade de fazer cocô. E se acontecer, gente, durante o parto, você sentir vontade de evacuar, não tem problema, faz parte do processo. Nós estamos preparados e entendemos que isso faz parte da fisiologia do parto normal. Tudo bem? E quando você estiver com vontade de evacuar, nós vamos fazer é sinal que está chegando a hora, é sinal que você está quase aí trazendo seu bebê ao mundo. Importante dizer para vocês que o puxo, ele não está relacionado à dilatação, e sim com a descida do bebê na pelve, certo? Então, o puxo, né? Então, quando você sentir vontade de fazer força, não está relacionada a quantos centímetros de dilatação você está. E sim quando o bebê já encaixou ali na pelve, tá bom? E como saber se você está com. Se você, e como saber se você está com vontade de fazer puxos, como eu disse para vocês? É quando, em cada finalzinho de uma contração, você sente vontade de fazer força. Então, escreve aí no seu caderno. O período expulsivo começa quando eu tenho vontade de fazer força em cada final de uma contração. E eu vou falar para vocês já que não tem como segurar. Vou dar um exemplo aqui, igual do vômito, né? Desculpa o exemplo, mas quando a gente tá com vontade de vomitar, ou quando a gente tem vontade aí tá com náuseas, né? A gente pode até tomar um remédio, passa. Porém, quando já está ali perto aqui do esôfago, nós não conseguimos segurar e ó, sai tudo para fora, certo? Então é a mesma coisa do bebê. Quando o bebê ele encaixa na pelve, não tem como você segurar a vontade de fazer força. É por isso que muitos bebês nascem em casa, nascem no carro, porque quando a vontade vem, quando o puxo vem, quando o bebê encaixou na pelve e vem a vontade de fazer força, menina, tá para nascer, certo?
Então, esse é o momento em que você precisa se desligar do mundo e se conectar com o seu corpo e entender qual que é a mensagem que ele está trazendo para você, certo? Quando você entende, se conecta com o seu corpo, você entende qual é a mensagem que ele está trazendo a você, certo? Então, você se conecta com o seu corpo e à medida que o seu corpo pede para fazer força, você faz de acordo com aquilo que ele está pedindo, né? Então, quando você está conectada, quando você se prepara para o parto, você entende qual é a maneira certa e a hora certa de fazer força, certo? O período expulsivo, ele começa quando a mulher sente vontade de fazer força, né? Ali em cada final de uma contração, e ele termina quando o bebê ele se apresenta, então, aqui na vulva, certo? Quando o bebê se apresenta na vulva, é porque ele já está ali prestes a descer, certo? Então, quando o bebê se apresentou na vulva, a gente já fala que está terminando o período expulsivo, certo? Então, a cada contração que vier, vamos supor que tá ali uma contração a cada 2 minutos. Veio uma contração, o bebê se apresentou aqui, ó, na vulva. Veio uma contração, o que que eu vou fazer? Respira, que vocês vão aprender aí nas próximas aulas, tá? Qual é a respiração do período expulsivo? Que essa respiração vai facilitar a descida. Respira, no intervalo da contração, descanso e ó, ele vai descer em cada contração. Esse caminho, ele pode até ser longo para o bebê passar. Então, nosso canal vaginal ele é feito de mucosas. O que que significa isso, Pri? Significa que o nosso canal vaginal ele vai se alargando conforme a medida que o bebê vai descendo, certo? À medida que o bebê desceu ali pela pubis, ele se apresenta na vulva, a gente fala que ele está terminando o período expulsivo. Então, por isso que a gente fica ali com o espelhinho, com a lanterna do celular, né? Pra gente observar ali quais são é, em que período do período expulsivo você está. Geralmente, o bebê, quando ele se apresenta aqui na vulva, ele para, tá? Ele não vai descer de uma vez, né? Apesar que tem aí os tão famosos parto a jato, né? A mulher fez uma força, o bebê saiu. Geralmente, o bebê, quando ele se apresenta aqui na região da vulva, ele para, tá? Então, quando ele parar, você sentir, você pode se tocar ali na hora, tá? Quando você estiver no parto, do período expulsivo, é importante você se tocar, você colocar ali a mão, ai, tô sentindo o bebê. Por isso que nas próximas aulas eu vou trazer para vocês posições que facilitam no período expulsivo. Por quê? Quando você está conectada com o seu corpo, quando você está se tocando, você entende em qual fase do período expulsivo você está, certo? Então, você pode se tocar ali na hora durante o parto normal, tá? Quando você sentir ali, o bebê tá quase encaixando, quando o bebê tá ali na região da vulva, porque você sente, gente. Quando eu tive meu parto, eu senti que a Valentina tava ali. Foi incrível. Incrível que eu peguei e falei, é uma coisa assim, tão que você se conecta com o seu corpo que você entende que tá para sair. Porque eu lembro que quando eu já estava com 10 centímetros de dilatação, aliás, eu não cheguei a nem ficar com 10 centímetros de dilatação, tá? Para vocês terem uma ideia. No meu parto, o último toque que foi feito, eu estava com 8 centímetros de dilatação. Demorou coisa de 5 minutos. Eu já comecei a falar, vai sair, vai sair. Eu gemia, né? Sentia dor, falava, fazia força. Eu sentia vontade de fazer força, e aí eu disse, gente, vai sair, vai sair, vai sair. Me leva daqui, vai sair, né? Então, eu falava assim, eu falava para eles que ela estava saindo, e realmente ela estava saindo, porque eu sentia que ela estava ali na portinha, saindo, né, e vindo a este mundo. Então, geralmente quando o bebê para ali na vulva, que foi o que aconteceu comigo, quando a Valentina parou aqui na região da vulva, eu respirei, fiz força, certo? Respirei, fui com calma, esperei outra contração vir e ó, fiz força. Então, ó,
À medida que ele se aparece na vulva, você respira, que vocês vão aprender a respiração, faz a força, ele então vai rodar e descer, certo? Então é assim que acontece no período expulsivo, tá? Você vai sentir, você vai entender o que o seu corpo está querendo dizer, certo? O que manda, o que vai mandar ali no seu trabalho de parto é a vitalidade do bebê e a evolução do expulsivo. O expulsivo ele pode durar de 2 a 3 forças ou até 5 horas. O que vai mandar o tempo que a gente vai ficar ali é o BCF do bebê. Esse é aquele BCF fica entre 110 até 160, tá bom? Se tiver uma caída, né? Se aquele bebê não se recupera depois das contrações, a gente precisa ligar o alerta, tá? Nós precisamos estar por inteira nessa fase e entender qual é a mensagem que meu bebê, que meu corpo está, é, qual a mensagem que meu corpo está me dizendo. Então, às vezes meu corpo pede para descansar, para deitar, ó, fica deitada, ó, faz força. Então a gente precisa se conectar com o nosso corpo e entender em qual fase do parto normal eu estou. Tudo bem? Então, na próxima aula, eu irei falar um pouco sobre a dor do parto normal, a fisiologia do parto, né? Quais são os fatores que influenciam e que aumentam a minha dor e o que eu posso fazer para diminuí-la, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima aula. Só vamos recapitular algo importante. O período expulsivo começa quando eu sinto vontade de fazer força. Ele não começa quando você já está com 10 centímetros de dilatação. Pode ser que os 10 centímetros de dilatação aconteça, ele desça para a pelve e você sinta vontade de fazer força. Pode ser que não. Pode ser que você tenha aí 8 centímetros de dilatação, ele desça e você sente vontade de fazer força. Então, o período expulsivo vai começar, só marque aí no seu caderninho. O período expulsivo começa quando eu sinto vontade de fazer força em cada final de uma contração. E ele termina quando o bebê se apresenta na vulva e até ele nascer, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima aula.